Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo de Jossi e eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto fundamental dentro da medicina do esporte. O exercício físico como ferramenta terapêutica no tratamento de doenças. Preparados? Muito bem. A gente vai começar exercitando a nossa imaginação. Suponhamos que você tem uma dor crônica neuropática. E se todos aqueles comprimidos que você toma diariamente para diminuir essa dor se transformassem magicamente em uma esteira, com você em cima dela, é claro. E se os efeitos colaterais como baixa energia, fadiga, sonolência, se transformassem em uma sensação de vitalidade, de vigor? Bom, apesar de não acontecer num passe de mágica, isso é sim possível. Vários estudos apoiam a noção de que o exercício físico pode ser uma ferramenta benéfica para o controle de doenças crônicas, tanto quanto os tradicionais protocolos medicamentosos. Mas a gente tem um porém. Ao contrário do que acontece com a terapia farmacológica, o conceito de exercício como tratamento raramente é especificado com riqueza de detalhes. Por exemplo, quando você prescreve um medicamento ao seu paciente, você especifica a dose, o método de administração, a frequência e uma duração específica para esse tratamento que vai produzir o maior benefício com o menor risco possível, certo? Pois bem, quando se trata de prescrição de exercícios, isso raramente acontece. E convenhamos que já passou da hora de mudar essa realidade. Você concorda? Nós podemos iniciar essa mudança substituindo conselhos genéricos como seja mais ativo, por recomendações de exercícios que sejam específicas e que incluam o mesmo nível de detalhamento que a gente faz lá na prescrição medicamentosa. Hoje eu vou abordar com vocês 3 exemplos de como os detalhes certos podem elevar a qualidade de vida do paciente de uma maneira espetacular. Iniciamos pelo controle do diabetes tipo 2. Para esses pacientes, a Associação Americana de Diabetes recomenda pelo menos 150 minutos semanais de atividade física aeróbica de intensidade moderada, de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, e ou pelo menos 90 minutos semanais de exercícios aeróbicos de alta intensidade a 70% da FCM. A atividade física aeróbica para esse paciente deve ser distribuída em pelo menos 3 dias na semana. Ou seja, frequência é muito importante. E atenção, o paciente pode passar no máximo 2 dias consecutivos sem se exercitar. O treinamento de resistência deve ser realizado em 3 dias a semana, lembrando sempre que esse treinamento deve recrutar todos os grupos musculares, com pelo menos 3 séries de 8 a 10 repetições para cada grupo muscular. Com benefícios do exercício do controle do diabetes tipo 2, nós temos melhora no controle glicêmico, temos também a manutenção do peso, bem como a redução geral do risco de doenças cardiovasculares. Agora vamos falar sobre o tratamento da osteoporose. De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, programas de exercícios para idosos que tenham como objetivo a preservação de massa óssea não devem se restringir somente à musculação e ao treinamento aeróbico. Como assim, Jossi? É simples. Esses programas devem incluir também treinamentos específicos de equilíbrio e de estabilização central, porque eles são fundamentais para diminuir a velocidade de degradação do tecido ósseo no paciente com osteoporose. Para esse paciente, a gente pode fazer de 4 a 6 exercícios de força para a parte inferior do corpo. E podemos também fazer de 1 a 3 séries de 5 a 8 repetições para cada exercício. Esses exercícios devem ser realizados de 2 a 3 dias por semana. Lembrem-se, frequência é fundamental. Resistência adicional pode sim ser adicionada, mas sempre de forma muito gradual e conservadora. É importantíssimo evitar para esse paciente exercícios de impacto, extensão excessiva da coluna e rotação rápida do tronco. Como benefícios, o exercício físico reduz a taxa de degradação da densidade óssea, enquanto que ao mesmo tempo melhora o equilíbrio e a capacidade muscular nos pacientes com osteopenia ou osteoporose. E por fim, o sedentarismo. As diretrizes da atividade física da Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício recomendam que pacientes adultos de 18 a 64 anos realizem pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada a alta, sendo que cada sessão deve durar pelo menos 10 minutos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças define intensidade moderada entre 50% a 70% da FCM e intensidade alta entre 70% a 85% da FCM. Também é interessante adicionar pelo menos 2 exercícios de treinamento de resistência
que recrutem os principais grupos musculares, ou seja, exercícios compostos. O exercício físico reduz o risco de hipertensão arterial sistêmica e de doenças cardiovasculares em 33%, enquanto a redução do risco de acidente vascular cerebral é de 31%. Além disso, o exercício promove a prevenção de várias outras condições crônicas que a gente sabe que estão associadas ao estilo de vida sedentário. Bom, pessoal, a partir desses 3 exemplos de como os exercícios físicos podem ser modulados para cada patologia, nós podemos chegar à conclusão de que o exercício médico supervisionado não só pode, como deve ser usado como ferramenta complementar para reduzir a incidência e gravidade de muitas doenças crônicas graves, especialmente quando a gente segue um protocolo específico e baseado em evidências. É nosso dever como médico oferecer ao paciente orientações claras e específicas sobre o treinamento físico ideal para o tratamento da patologia apresentada. Isso sem nunca deixar de levar em consideração que esse tratamento deve estar 100% adaptado e de acordo com o estilo de vida do paciente. Bom, eu espero que esses conceitos básicos tenham sido bem esclarecidos ao longo da apresentação. Aqui estão as referências para quem quiser se aprofundar no assunto, que é vasto, riquíssimo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.